e existe no Supremo Tribunal Federal, mais uma vez querendo usurpar o poder dessa casa, uma proposta de liberação do aborto para a Zika. Eu queria saber, em primeiro lugar, a sua visão sobre isso, sobre essa usurpação do Supremo Tribunal Federal num assunto tão importante que é vida humana, querer usurpar o poder dessa casa, e queria também saber o que é que a senhora pensa, encerrando realmente, né, com relação a essa questão da Zika vírus, o que é que a senhora pretende fazer para ajudar a essas instituições que estão desenvolvendo esse tratamento que as crianças estão respondendo muito bem. Muito obrigado. Desculpa extrapolar do tempo. Foi bem, ministra. Senador, é muito clara a minha posição com relação ao aborto. Todos sabem, todos conhecem, sou contra o aborto em qualquer circunstância, que isso fique claro, mas a nossa legislação permite o aborto no caso de estupro, anencefalia, risco de vida para a mãe, e esse Ministério vai trabalhar dentro da legalidade. Agora sim, senador, não é papel do Ministério da Mulher militar contra ou a favor do aborto, não é papel. O tema é do Congresso Nacional, e vou dizer, é do Congresso Nacional, não é do Judiciário. Esse tema não pode ser discutido no Judiciário. Eu vejo um ativismo... Eu vou insistir. Se começar vaias e palmas, não dá, pessoal. A audiência está indo muito bem, cada um expondo o seu ponto de vista. Peço ao plenário que ajude. Eu insisto nisso. É uma preocupação de todos nós com o ativismo no Judiciário, usurpando, em muitas vezes, o papel do Congresso Nacional, o poder do Congresso Nacional. Criação de moeda virtual para índio. Criar criptomoeda. 44 milhões para um instituto criar criptomoeda no Brasil para índio. 40 milhões. Vocês acham que índio precisa hoje de criptomoeda ou de comida? Para que moeda virtual para índio? Vou dizer para os senhores, estamos abrindo todos os contratos da FUNAI e nós estamos muito surpresos. E me permita, senador, nós vamos rever também a atuação das ONGs dentro da FUNAI. Tem muita ONG séria lá, mas tem muita ONG que precisa dizer tchau para a FUNAI e nós vamos estar revendo o papel das ONGs dentro de área indígena no Brasil. Eu vou insistir com o silêncio, pessoal. Que quem está assistindo em todo o país, ele quer ver perguntas e respostas, e está indo bem. Então, quando todos ajudarem, quem ganha é a própria audiência pública e o povo brasileiro. Vamos para o silêncio e deixar que as perguntas e respostas possam fluir. Senador Eduardo Girão. Muito bom dia, presidente Paulo Paim, senador, que eu parabenizo por esse momento que está proporcionando a todos nós senadores aqui. Presença também da ministra Damares, que prontamente aceitou o convite. Quero dar os parabéns. Também o secretário Sérgio Queiroz. Queria lhe dar um grande abraço, lhe admiro também de muito tempo. Queria, em primeiro lugar, colocar, ministra, da minha felicidade em vê-la como ministra da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, porque eu sei da sua capacidade, os bastidores que a senhora há tanto tempo desenvolve aqui nesse Congresso Nacional. A senhora veio com muito trabalho, com muita dedicação. Vi e presenciei várias vezes a senhora aqui nesses bastidores como assessora, tocada emocionalmente pelas causas, né? A senhora é uma idealista e eu acho isso muito bonito, né? A gente, na política, a gente não pode perder esse idealismo, né? Então, eu fico feliz, porque a senhora tem condição de fazer um grande trabalho para o Brasil inteiro, para essa área que a senhora foi escalada. Eu queria fazer 3 perguntas, vou ser bem rápido, o tempo já está indo embora, não sei se vai dar tempo todas, mas quero fazer também uma sugestão. Vou começar pela sugestão. Quando foi colocado aqui a questão do cadastro das crianças desaparecidas, a divulgação das imagens, concordo plenamente, recebi até no Zap aqui algumas recomendações de que não apenas para a polícia se divulgue as imagens, mas para instituições governamentais. Eu acho que quanto mais se divulgar, melhor para que se encontre as crianças. Essa é apenas uma recomendação, né? Uma observação. Gravidez na adolescência. Gravidez na adolescência é um problema
seríssimo no Brasil. A taxa, segundo a OMS e a ONU, a taxa da gravidez entre adolescentes no mundo é 46 para 1.000 meninas de 15 a 19 anos. No Brasil, 68. 68. Né? Então, assim, e a gente sabe que a gravidez na adolescência, ela causa impactos negativos na saúde, né? Causa impacto positivo na vida escolar, sobre as expectativas futuras do mercado de trabalho, e também é uma causa pelo desespero, pela surpresa de aborto. E nós conhecemos, eu tive a oportunidade de conhecer, muitas entidades que acolhem as meninas, né? Que dão um suporte psicológico, todo um apoio médico para aquelas mulheres, aquelas adolescentes que precisam ser acolhidas, né, para seguirem a sua vida, né, restabelecerem, mas não querem fazer o aborto. Porque nós sabemos que aborto não é uma questão de religião. Isso a gente pode ter, eu posso ser espírita, ela pode ser católica, a senhora é evangélica, mas esse tema, a ciência hoje já trouxe, né, os dados, as estatísticas, de que o aborto não apenas destrói a vida de uma criança, mas a saúde da mulher fica impactada, devastada para o resto da vida. Né? A mulher que faz aborto, ela tem 34%, uma propensão maior de desenvolver transtorno de ansiedade, 110% de álcool, 220% de envolvimento com maconha e 155% de suicídio, segundo o British Journal of Psychiatry, né, de 2012, essa fonte. Então, nós precisamos ter em mente, queria saber quais as políticas públicas que o Ministério, né, da Mulher e da Família e dos Direitos Humanos vai oferecer para resguardar, para evitar a gravidez indesejada. Inclusive, semana passada dei entrada, senador Paulo Paim, num projeto para divulgar, difundir, para que a gente possa difundir, né, a questão da informação, de cuidados que se possam ter para que não haja gravidez indesejada. Nós entramos com esse projeto de lei, né, a gravidez inesperada, e que isso fosse constado, inclusive, no ECA, né, para evitar esse tipo de problema no Brasil. Mas eu queria saber como é que a senhora pretende lidar com essas entidades que fazem um trabalho heróico no Brasil de acolhimentos a crianças e adolescentes e que não tem nenhum apoio. 10 segundos, senador. 10 segundos. Vou escolher aqui de duas. Eu ia falar sobre drogas também. Quais as políticas para jovens que estão cada vez mais... Deixa as duas perguntas e conclua. Pronto, e eu vou concluir agora com as pessoas com deficiência. Né? Nós temos, ontem conversando com o senador Romário, tivemos a oportunidade de conversar na CAS, questão da síndrome de Down. Há 20 anos atrás, a gente via muito nas ruas do Brasil e do mundo crianças com síndrome de Down, né? Normais, com os pais, um amor, aquela coisa. Hoje em dia é raríssimo você ver. Tem países que é proibido crianças com síndrome de Down. Já é para fazer o aborto ali. Países que liberaram o aborto. Então, eu queria perguntar à senhora, já que a gente teve há 2 anos atrás uma epidemia de Zika, inclusive lá na terra do Dr. Sérgio Queiroz, a gente percebe que o tratamento, as crianças com Zika têm tido um tratamento, tem evoluído muito, né, no tratamento, andando, sorrindo, brincando nas escolas. E existe no Supremo Tribunal Federal, mais uma vez querendo usurpar o poder dessa casa, uma proposta de liberação do aborto para a Zika. Eu queria saber, em primeiro lugar, a sua visão sobre isso, sobre essa usurpação do Supremo Tribunal Federal num assunto tão importante que é vida humana, querer usurpar o poder dessa casa. E queria também saber o que é que a senhora pensa, encerrando realmente, né, com relação a essa questão da Zika vírus, o que é que a senhora pretende fazer para ajudar a essas instituições que estão desenvolvendo esse tratamento que as crianças estão respondendo muito bem. Muito obrigado. Desculpa extrapolar do tempo. Foi bem, ministra. Senador, é muito clara a minha posição com relação ao aborto.
Todos sabem, todos conhecem, sou contra o aborto em qualquer circunstância, que isso fique claro, mas a nossa legislação permite o aborto no caso de estupro, anencefalia, risco de vida para a mãe, e esse Ministério vai trabalhar dentro da legalidade. Agora sim, senador, não é papel do Ministério da Mulher militar contra ou a favor do aborto, não é papel. O tema é do Congresso Nacional, e vou dizer, é do Congresso Nacional, não é do Judiciário. Esse tema não pode ser discutido no Judiciário. Eu vejo um ativismo... Eu vou insistir. Se começar vaias e palmas, não dá, pessoal. A audiência está indo muito bem, cada um expondo o seu ponto de vista. Peço ao plenário que ajude. Eu insisto nisso. É uma preocupação de todos nós com o ativismo no Judiciário, usurpando, em muitas vezes, o papel do Congresso Nacional, o poder do Congresso Nacional. O tema tem que ser discutido aqui, porque vocês representam o povo. E o povo brasileiro não quer a legalização do aborto. As pesquisas estão aí mostrando. Pesquisa sobre pesquisa que o povo brasileiro não quer. O que o povo brasileiro quer? Políticas públicas de planejamento familiar. E, nesse sentido, nós vamos trabalhar. O nosso Ministério vai trabalhar na busca e na construção de políticas públicas de verdade, de planejamento familiar. Com relação às crianças com Zika, né? Usaram a epidemia de Zika, inclusive, para justificar a legalização do aborto no Brasil. Tá? Chegaram a falar que nós chegaríamos ao número de 300 mil crianças com Zika no Brasil, superfaturaram os números, falaram coisas absurdas. Elas existem, mas não naquele número que estavam nos anunciando para tentar lá no Supremo Tribunal legalizar o aborto. Essas crianças existem. Elas estão no Brasil inteiro, especialmente no Nordeste. E nós já temos experiências extraordinárias ali de acolhimento àquelas crianças. O que nós vamos fazer? Nós vamos fortalecer as experiências que já existem lá. As crianças com Zika, as crianças vítimas da Zika, com microcefalia, nós temos crianças, gente, que estão respondendo ao estímulo de uma forma incrível. Crianças, assim, em pleno desenvolvimento. Nós vamos trabalhar no fortalecimento dessas instituições. O Ministério da Saúde também está com um olhar muito especial voltado. E aqui eu queria dizer para os senhores uma novidade do governo Bolsonaro, que é a transversalidade dos temas. Todos os temas estão passando por todos os ministérios. E aí eu vou chegar na gravidez precoce. O presidente Bolsonaro, uma das primeiras leis sancionadas por ele foi a Campanha Nacional de Prevenção à Gravidez na Adolescência. Esse tema está sendo abordado em 4 ministérios. Veja só, assinamos recentemente um termo de compromisso com o Ministério da Saúde, Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, o Ministério da Cidadania e o Ministério da Educação. Nós não podemos falar de prevenção da gravidez sem contar com o Ministério da Educação. Nós não podemos falar em prevenção da gravidez sem contar com o Ministério da Saúde. Então, esse tema vai ser abordado agora de uma forma transversal e de uma forma muito séria. Nós precisamos encarar a gravidez na adolescência. Ela é uma realidade no Brasil. Nós vamos precisar, inclusive, falar direto com o adolescente. O governo Bolsonaro vem com uma outra novidade, senador. Falar direto com o povo. Estar direto com o povo. Nós temos aqui diversas ações com relação à prevenção da gravidez na adolescência. Eu posso mandar para o seu gabinete e gostaríamos de contar com a sua parceria nessa luta. O senhor que está muito envolvido com os jogos, vamos usar aí esse segmento, o futebol, os atletas, esse segmento para nos ajudar nessas campanhas de prevenção à gravidez na adolescência. O tema vai ser abordado com muito carinho no nosso ministério e com um olhar muito especial pelo governo Bolsonaro. Senadora Leila Barros. Bom dia, ministra, bom dia, senador Paim, bom dia a todos. Estão me ouvindo, né? Melhor. Bom dia a todos os senadores e senadoras, assessores. Bom, eu resolvi escrever aqui uma pergunta, vou ser muito rápida para a ministra. Ministra, me decorre uma preocupação que realmente eu tenho com as responsabilidades, né, do Ministério ao qual a senhora é destinada a comandar. Né? Desde a sua nomeação, a senhora se envolveu com algumas polêmicas. Né? Teve algumas polêmicas que demonstram, de uma forma bem clara, a questão da sua religiosidade, suas posições pessoais, costumes e valores. Quero deixar bem claro aqui a todos os presentes que eu respeito plenamente as suas crenças religiosas, quanto às suas posições pessoais,
Porém, a pergunta, ministra, que eu vou fazer para a senhora, porque a senhora é ministra das Mulheres, da Família e dos Direitos Humanos, que, no meu entender, tem uma responsabilidade enorme na defesa dessas 3 bandeiras, que deve defender a família, mas não prescindir da defesa de todas as mulheres brasileiras, buscando assegurar seus direitos, suas garantias, suas liberdades, e deve defender, a meu juízo, e de forma intransigente, os direitos humanos, assegurando a convivência de todas as minorias. Afinal, né, a senhora, como ministra de todas as mulheres, a senhora vai ser a ministra de todas as mulheres ou daquelas que compartilham as suas crenças? Isso é só uma pergunta que eu tenho a fazer. Vossa Excelência também é ministra dos Direitos Humanos. E para defender os direitos a todas as minorias e a convivência pacífica e harmônica em toda a sociedade, a senhora vai defender essa harmonia? Vai promover esses valores? Ou vai se preocupar com essas crenças, né, e essas posições que a senhora tem? Isso é uma preocupação que eu tenho, porque a senhora, desculpa, a senhora é evangélica, eu sou católica. E trabalhar à frente de um ministério em que envolve essas questões, e trabalhar a religiosidade, a gente sabe que ministério envolve questões técnicas, envolvem políticas públicas, isso é uma preocupação que eu tenho bastante como representante desse parlamento. Então, assim, essa minha preocupação é como mãe, mais do que como parlamentar, é como mãe, como ex-atleta, trabalhadora e agora como senadora. Eu tenho a obrigação de indagá-la efetivamente se estará no Ministério das Mulheres, em defesa das mulheres brasileiras, contra a violência, as diferenças, os preconceitos, as discriminações e tudo que enfrentamos. Não, eu sou atleta, mas eu entendo muito bem o que é ser mulher trabalhadora, tá? E sei muito bem. Homem não sabe o que mulher quando está grávida, mulher quando faz a segunda jornada. Homem não entende nada disso e muitas vezes quer decidir pela mulher. Tá? Então, eu estou aqui defendendo as mulheres e estou perguntando essa questão para todos vocês que estão aqui. A senhora está representando esse ministério. Tá? Então, eu estou querendo saber, porque é uma questão que me preocupa e eu acho que a gente tem que debater isso. Eu acho que está muito burocrático aqui, né? Todo mundo falando da política, a senhora apresentando aqui, né, a questão do ministério, mas a gente sabe que tem pautas que a senhora já declarou que... né, que existe uma diferença, existe uma falta de comunicação. A comunidade LGBTI, que a senhora disse que vai chamar depois, eu quero que realmente a senhora chame a secretária para vir conversar sobre essas pautas, que é importante, que eles estão se sentindo nesse governo discriminados, segregados. E as pautas femininas, sim, essa questão do estupro. Quando a gente fala do aborto, nós estamos falando aborto, a senhora contra a questão do aborto, inclusive as que estão no Código Penal. Mas nós vamos defender a questão da violência, né? Trabalhar a questão da violência contra a mulher. Mas se o Estado não garante isso para a mulher, como é que ficamos nessa questão? Como não defender isso? Como não trabalhar se nós não temos uma política, nós não temos efetivamente uma política que proteja a mulher, que dê segurança à mulher? E quando ela é vítima, quando ela é engravida, como é que fica essa mulher perante a sociedade? Então, assim, nós precisamos avaliar de forma efetiva, sem grandes emoções, sem grandes paixões, mas tecnicamente falando, pensando em políticas consistentes, as pautas que, de fato, a senhora está comandando. Tá? Essa é a minha posição. Obrigada. Desculpa, eu falo alto, mas é o meu jeito. Quem me conhece já no parlamento sabe que eu falo alto, mas aqui eu não quero agredir ninguém, muito menos a senhora, tá? Torço, de fato, para que a senhora faça um bom trabalho, porque não é fácil, até porque a senhora é mulher, e a gente sabe o quanto que é difícil, presidente, o quanto que é difícil comandar uma pasta, vindo do executivo, obviamente, que é local. Não é fácil, eu não vim aqui agredir a senhora, apontar o dedo na cara, muito pelo contrário, torço por ser mulher e sei que é difícil na política mulheres sobreviverem, terem postos de liderança. A minha torcida para que a senhora exerça muito o seu papel com excelência, com efetividade. Mas essa é a minha preocupação, ministra. Tenho muita preocupação com a comunidade LGBTI, tenho muita preocupação com as questões do aborto, com as questões da violência contra a mulher, e nós não podemos nos envolver por paixões. Nós precisamos ser pragmáticos. Mulheres, crianças, jovens, gays, trans, todos estão sendo dizimados e nós estamos brigando aqui por questões de polarizações,
por questões de ideologia e não estamos efetivamente preocupados com o povo brasileiro da forma que nós deveríamos estar preocupados. Obrigada. Ministra, a palavra é sua. Me permita lhe chamar de linda senadora. Sou sua fã, lhe admiro, lhe acompanho. Você é incrível. Deixa eu dizer uma coisa, senadora. Em nenhuma das falas, como ministra, a senhora vai encontrar ali uma vertente religiosa. A senhora pode ter ouvido muitas falas minhas que foram pensadas de mensagens minhas dentro do templo. E algumas pregações que eu nem sabia que eu estava sendo filmada, fui descobrir agora que eu estava sendo filmada. Em um mês como ministra, eu acho que os senhores não conseguiram ver em nenhum momento eu fazer qualquer proselitismo. É ministra lá, não uma pastora, mas uma ativista de direitos humanos. Uma mulher que conhece a necessidade da mulher. Uma mulher que está na rua há muitos anos com as mulheres. E com as travestis, os homossexuais, as lésbicas, as crianças. E aí, nesse sentido, eu vou lhe dizer o seguinte, senadora. Os primeiros a terem foram chamados foi a comunidade LGBT. No período de transição ainda, primeiro grupo com o qual nós nos reunimos, está aqui o nosso secretário nacional, e algumas pessoas estavam na reunião, foi a comunidade LGBTI. E ali nós fizemos uma parceria extremamente interessante e o nosso ministério está trabalhando muito na proteção dos direitos do LGBTI. A diretoria ficou intacta, a diretoria deles está aí, inclusive com quem eles indicaram, está todo mundo lá. E essa ministra é uma ativista na defesa dos direitos da comunidade LGBTI, e quem me conhece sabe, eu tenho algumas restrições, algumas falas minhas a senhora pode ter visto, com relação a doutrinação ideológica em escola, e isso eu me posiciono com relação à questão da ideologia de gênero, e comigo faz coro muitos ativistas gays, porque a ideologia de gênero, da forma como ela foi implantada no Brasil, ela não trouxe, inclusive, nenhum respaldo na proteção do direito da comunidade LGBTI. Quando os ideólogos de gênero falam que ninguém nasce homem, que ninguém nasce mulher, está mandando o recado também que ninguém nasce gay, que ninguém nasce lésbica, que é uma construção, e isso me preocupa muito. Ser travesti é uma construção social, ser gay é uma construção social, é uma construção cultural, e isso me preocupa, o discurso dos ideólogos de gênero. Mas informo, senadora, que a proteção deles está garantida no nosso ministério. E nós vamos lutar muito contra a violência. A violência contra a comunidade LGBTI, ela existe sim no Brasil. E nós vamos fazer esse enfrentamento. E eu tenho um trabalho há muito tempo com as travestis. E o meu trabalho com elas, eu nunca saí propagando. Porque eu passei muitas madrugadas minhas nas ruas com as travestis e eu sei o que elas passam lá nas ruas. E já garanti para elas, e já garanti para toda a comunidade LGBTI. Se for preciso, vou para a rua com eles. Se for preciso, vou para qualquer lugar para defender a comunidade LGBTI da violência. O Ministério vai focar no combate à violência, que não é uma atribuição só deste Ministério. É promessa de campanha do presidente Bolsonaro. O presidente Bolsonaro deu uma ordem a todos os ministros: enfrentamento à violência. Nós vamos trabalhar todos esse tema de forma transversal. O ministro da Ciência e Tecnologia está lá, olhando como evitar a violência nas redes. O ministro do Esporte está lá vendo como fazer o enfrentamento à violência no esporte. Desculpa, o secretário de Esporte. Então, todos os ministérios estão trabalhando nesse pilar do governo Bolsonaro, o enfrentamento à violência contra todos. Fica respondida, senadora, tá? E fico à sua disposição para a senhora estar com a gente no ministério, conversando, participando do nosso trabalho. Pois não. Tem mais um minuto, você terá direito à réplica.